and welcome! Eu sou Márcia Ponte e você seja muito bem-vindo a este canal. Neste vídeo eu vou te falar sobre occupations. Eu sou especialista no ensino de línguas e sou professora de inglês há mais de 22 anos. Então fica comigo porque tem muita coisa interessante nesse vídeo. Vamos começar? I'm a doctor. I'm a doctor. Aqui vamos começando com a primeira dica. Você pode ouvir e repetir junto comigo, ou você vai ouvir uma parte da aula e depois você volta repetindo, porque você prefere, né? Você vai adequar o seu estilo de aprendizagem, certo? Quando a gente estiver pronunciando aqui I'm a doctor, esse I'm é importante que você encoste os lábios. I'm. Você não está levando um beliscão, né? Então você diria I. É I'm, ok? Então, bora lá. I'm a doctor. She is a doctor. She is a doctor. E vejamos a diferença de I'm a doctor quando eu estiver falando de mim. Quando eu quiser dizer a minha profissão, então eu vou usar o I'm. Mas se eu estiver falando da profissão de outra pessoa, de uma mulher, eu vou dizer she is a doctor. Em seguida, eu tenho she's a doctor. Teve uma abreviaçãozinha, né? Assim, uma rápida encolhida nas palavras. Na vida real, a gente não fala como o Google Tradutor. She is a doctor. A gente fala mais rapidinho, she's a doctor, para economizar esforço. A gente acaba deixando de pronunciar algumas palavras na fala com fluência. E é isso que está acontecendo aqui. Você vai encontrar isso na fala das pessoas, quando estiver num diálogo e tal. Na escrita, você vai encontrar a forma mais longa, certo? Então, quando você for escrever, usa a forma longa. Se for um bilhete informal, pode até usar a forma curta. I'm a pilot. I'm a pilot. He is a pilot. He is a pilot. E a forma contraída, he's a pilot. He's a pilot. I'm a mechanic. I'm a mechanic. Você pode começar a observar que antes da profissão a gente vai ter a. E algumas vezes an. Quando a gente tiver uma oportunidade de ver an antes das profissões, eu vou explicar o porquê, tá? She is a mechanic. She is a mechanic. She's a mechanic. She's a mechanic. I'm an engineer. I'm an engineer. Aqui a gente está vendo que antes da palavra da profissão eu tenho an. Aqui a palavra engineer começou com uma vogal, com o som de uma vogal. Então, eu vou usar an engineer, ok? Se vier uma consoante, eu vou usar a. Como foi? I'm a doctor, I'm a mechanic, I'm a pilot. She is an engineer. She is an engineer. She's an engineer. E é importante que você note como as palavras elas acabam se encostando, né? Você não fala as palavras cada uma separada, só fala uma quando termina a outra, né? Quando a gente diz she's, eu já tive aqui o she se juntando com o is e ficou she's. Quando eu vou pronunciar o an, o S ele é uma consoante. Aí o an começa com uma vogal. Então parece que se junta tudo numa palavra só. She's an. E aí, gente, acontece novamente. O an termina com o N, consoante, e a palavra engineer começa com uma vogal. E aí emenda tudo, e fica tudo emendado como se fosse uma frase só, uma palavra só. She's an engineer. She's an engineer. Ok? Então é importante que você note, né, isso para você ir desenvolvendo a sua fluência e você pratique isso.
No início pode ser muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, e aí eu sentei e vou estudar agora. Aí eu começava a fazer a leitura das primeiras frases, parece assim que o meu motor dos músculos, do rosto, né, da língua, toda a parte, minha parte oral, estavam desaquecidos. Então no começo era mais difícil. Depois, quando eu já estava assim um tempinho estudando, isso se tornava mais fácil. Eu notava que eu conseguia mexer a boca, né, com esses sons que não são muito comuns em português, com mais facilidade. Eu quero que você observe aí e depois me diz, tá? Se isso acontece com você também. Se depois de você estudar um tempinho, você nota que fica mais fácil pronunciar. É tipo aquecer os motores e aí dá tudo certo. I'm a waitress. I'm a waitress. She is a waitress. She is a waitress. He is a waiter. He is a waiter. Aqui eu quero fazer um comentário. Maioria das profissões em inglês você não vai ter o masculino e o feminino. A mesma palavra que você usou para o homem, você vai usar para a mulher. She is a doctor. Se eu for falar de um homem, he is a doctor. Porém, quando eu falar de garçom e garçonete, eu terei duas palavras diferentes. She is a waitress e he is a waiter. Certo? Se você tiver mais dúvida, mais curiosidade, se tem alguma outra palavra, me pergunta aí que eu te digo. He's a waiter, a forma contraída. He's a waiter. He's, e aí o A tá sozinho, é uma vogal. Antes dele vinha uma consoante A, e aí eu pronuncio tudo junto. He's a waiter. Bora lá, atento a esses detalhes para a sua fluência dar aquele up. I'm a singer. I'm a singer. She is a singer. She is a singer. Quando eu pronuncio a frase assim, fica bem mais fácil para quem está iniciando, você ouve todas as palavras, mas na vida real a gente não pronuncia todas as palavras com a mesma intensidade, porque você vai pronunciar com mais intensidade as palavras que trazem um sentido maior, né? As palavras mais importantes. Então, vai prestando atenção a esses pequenos detalhes, tá? She's a singer. She's a singer. Aqui também eu juntei o X com o A, que está sozinho, que é uma vogal e foi precedido de uma consoante. She's a singer. I'm a student. Vou te lembrar, já pode estar esquecendo, quando for pronunciar o I'm, encosta os lábios, tá? I'm. Gente, olha, em português, quando a gente diz palavras que terminam com M, o som sai um pouco pelo nariz, sai um pouco nasalizado, como tom. Olha como é que fica a minha boca se eu pronunciar tom em português. Mas se eu pronunciar Tom, em inglês, os meus lábios encostam, porque terminou com M. Tom. Em inglês, o M, você tem que fazer esse movimento aqui para fazer o som do M. Tom. Se eu disser a palavra Carmen, Carmen, em inglês. Em português, eu diria Carmen. Olha como é que ficou minha boca, diferente. Então, as letras, elas têm sons diferentes no português e no inglês, tá? E a gente tem que ficar atento a isso para o seu inglês soar melhor, ok? I'm. Encosta os lábios. She is a student. She is a student. Chamando a atenção, aqui eu tenho she. Tivemos várias frases com she, porque eu estou me referindo a uma mulher. Poderia ser a uma menina, né? A uma jovem. She's a student. She's a student. She is a lawyer. She is a lawyer. She's a lawyer. She's a lawyer. He is a dentist. He is a dentist. He's a dentist. He's a dentist.
Então, a gente viu aí várias profissões que você vai poder usar para homens e para mulheres, tá? Lawyer, dentist, mechanic, student, singer. E vimos só waiter e waitress, que tem, né, palavras específicas para você determinar o masculino e o feminino. He is an athlete. He is an athlete. He's an athlete. He's an athlete. Então, aqui também, ó, junta tudo, os sons. His, terminou com S, eu tenho an, antes da profissão, porque a profissão está começando com um som de vogal, e aí eu juntei he's an athlete. He's an athlete. He's an athlete. He is an architect. He is an architect. He's an architect. He's an architect. He is a firefighter. He is a firefighter. He's a firefighter. He's a firefighter. Difícil nessa palavrona? Firefighter. No inglês americano, alguns T's, quer dizer, os T's, eles vão soar, tem um som de R. Então, aqui tem firefighter, mas no inglês americano você vai dizer firefighter. He is a firefighter. He is an Uber driver. He is an Uber driver. He's an Uber driver. He's an Uber driver. Juntando, he's an. Junta one com Uber. He's an Uber driver. E assim fica a frase. She is a teacher. She is a teacher. She's a teacher. She's a teacher. Muito bem. Até aqui nós vimos algumas profissões e agora nós vamos fazer perguntas, tá? Eu vou te mostrar de novo essas fotos e a gente já vai usar o que aprendeu nessa parte aqui do vídeo. What does he do? O que ele faz? Aí quando eu lhe mostrar a foto, você vai poder me dizer he is a pilot, or he is a dentist, he is an athlete. E agora, quando eu lhe perguntar what does she do? Essa perguntinha que está aqui em amarelo. O que ela faz? Você vai poder, olhando para a foto, me dizer she is an engineer, she is a lawyer, she is a student. Mas quando eu perguntar essa última perguntinha aqui, what do you do? Você vai responder com I'm e aí responde com a profissão que aparecer, tá? Porque, por enquanto, na verdade, eu ainda não estou perguntando sobre você porque eu não posso te ouvir. Então, vou fazer de conta que estou conversando com as pessoas das fotos e elas estão me respondendo, tá? Então, vamos praticando. What does she do? What does she do? Você consegue responder já? Qual é a profissão dela? What does she do? O que ela faz? She's a doctor. Great! Well done! Então, agora nós vamos ter uma sessãozinha de perguntas sobre o que a gente viu, a profissão dessas pessoas. What does he do? What does he do? He's a pilot. Como eu tenho he na pergunta, eu estou perguntando sobre ele. Então, na resposta, eu devo ter também a palavra ele, porque eu estou dando informação sobre ele. He's a pilot. What does she do? What does she do? O que ela faz? Você lembra? She's a mechanic. Great! She's a mechanic. Well done! What does she do? What does she do? Tá observando aí como é que pronuncia essa perguntinha aí? What does she do? What does she do? She's a singer. She's a singer. Muito bem. Você sabe como é a pergunta que eu vou fazer agora? Como é que eu pergunto? O que ela faz? What does she do? What does she do? She's a student. She's a student. Very good. Como é a perguntinha? Eu tenho uma mulher ali atrás.
Preciso perguntar qual é a profissão dela. What does she do? What does she do? She's a lawyer. She's a lawyer. Muito bem. Agora eu tenho um homem. O que é que muda naquela pergunta? Eu estava dizendo what does she? E agora nós teremos what does he do? What does he do? What does he do? He's a dentist. He's a dentist. What does he do? What does he do? He's an athlete. He's an athlete. E a perguntinha agora é what does she do? Muito bem. What does she do? Eu tenho she na pergunta e eu vou encontrar she na resposta. She's an engineer. She's an engineer. What does he do? What does he do? He's an architect. He's an architect. What does he do? What does he do? He's a firefighter. He's a firefighter. What does he do? What does he do? He's a waiter. He's a waiter. Muito bem. Então, observando, quando eu pergunto sobre ele, tenho a palavrinha he na pergunta, tenho a palavrinha he na resposta. Agora eu vou ter no mulher. Então, a pergunta agora tem she. Tem o she na pergunta, vai aparecer o she na resposta. What does she do? She's a waitress. She's a waitress. Muito bem. What does he do? What does he do? He's an Uber driver. He is an Uber driver. Eu tenho das na pergunta. Esse das não tem tradução. Ele é colocado aí para dizer que é uma pergunta. E eu vou usar esse das na pergunta quando eu estiver perguntando sobre uma outra pessoa, uma só. Ou um homem, ou uma mulher. E também eu posso usar esse das na pergunta se eu estiver perguntando sobre uma coisa. Tá? Essa coisa pode ser um objeto, sobre o seu computador, posso estar perguntando sobre o seu cachorro. Uma coisa só. Então, vai ter esse das na pergunta, tá? E vai ter situação que ele não está aí, mas não é assunto para agora. Então, agora você vai entender por que eu tenho esse das na pergunta. Porque eu estou fazendo a pergunta sobre ele ou sobre ela. E também porque nós estamos no presente. Estamos fazendo perguntas sobre o presente. Não é sobre o passado da pessoa, não é sobre o futuro da pessoa, tá? What does she do? What does she do? She's a teacher. She's a teacher. E agora nós vamos ver pequenos diálogos. What do you do? Olha só, agora desapareceu o das da pergunta, porque agora eu estou querendo saber sobre você. Agora, ó, tem uma pessoa em frente à outra conversando cara a cara. Elas não estão falando sobre uma terceira pessoa. Elas estão falando uma com a outra, perguntando a profissão de quem está na frente dela, tá? E aí eu tenho do. What do you do? What do you do? I'm a doctor. I'm a doctor. What do you do? I'm a waitress. I'm a waitress. Então, quando você estiver conversando com alguém e você quer perguntar a essa pessoa a profissão dela, tá aí a pergunta. What do you do? I'm a teacher. What do you do? I'm a singer. What do you do? I'm a dentist. What do you do? I'm an engineer. What do you do? I'm a lawyer. E agora, gente, nós vamos ver o lugar que essas pessoas trabalham.
porque a gente está aprendendo sobre esse mundo aí das profissões, né? Então, iniciamos vendo vocabulário, como dizer o nome daquelas profissões. Depois, nós aprendemos a perguntar: o que você faz? E a gente já sabia algumas profissões para responder. E agora a gente vai ver onde esses profissionais trabalham, certo? Places they work, lugar que eles trabalham. Doctors work in hospitals. Doctors work in hospitals. E aqui você está vendo que eu estou falando de médicos, está no plural. E o verbo work não tem S, tá? Teachers work in schools. Teachers work in schools. Estou, falando de uma forma geral da classe dos professores. Waiters work in restaurants. Waiters work in restaurants. Firefighters work in fire stations. Firefighters work in fire stations. Civil engineers work in offices. Civil engineers work in offices. Dentists work in dental clinics. Dentists work in dental clinics. Architects work in offices. Architects work in offices. E você está vendo que a gente está trazendo, de certa forma, um volume de informação. O que acontece com os alunos que estudam na internet e que eles talvez possam achar que as aulas da internet não servem é porque você vê a aula e não faz anotação nenhuma, porque pensa que ela está ali disponível a toda hora. Mas é importante que você esteja com o caderninho, fazendo suas anotações, copiando as frases e até assim o som de palavras que são muito diferentes da escrita, você pode copiar como é que você ouve, como é que deve ser a pronúncia. Você bota aí as letras, assim, do som que você tem que fazer quando for pronunciar aquela palavra, porque quando você precisar rever, você não tem que ver o vídeo todo, você pode fazer uma revisão mais rápida, e economizar seu tempo, tá? Então, é muito importante para você perceber uma evolução que você faça suas anotações. Você saiba por onde você já passou na sua caminhada como estudante. Lawyers work in offices. Lawyers work in offices. Singers sometimes work in bars. Singers sometimes work in bars. Aqui eu usei esse sometimes, que diz com que frequência, Porque os cantores trabalham em outros lugares, além de bares, gente? Então, você agora tem contato aí com essa palavrinha que você pode usar ela em outras frases que você quiser. Quando você quiser falar de uma coisa que você faz às vezes. Sometimes. Mechanics work in repair shops. Mechanics work in repair shops. Pilots work in airline companies. Pilots work in airline companies. Bem, mais uma etapa concluída. E a gente estava vendo onde essas pessoas trabalham. Então agora nós vamos aprender a perguntar: onde ele trabalha? Onde ela trabalha? Onde você trabalha? É o que nós temos aqui nas perguntinhas. Where does he work? Onde ele trabalha? Where does she work? Onde ela trabalha? Where do you work? Onde você trabalha? Tá? Então, vamos lá. Where does she work? Where does she work? She works in an office. E aqui, atenção, tem o does na pergunta. Lembra que eu já te expliquei sobre isso? Estou perguntando sobre ela. Então, na pergunta eu vou ter does. E na pergunta eu tinha she, na resposta eu tenho she. Eu estou perguntando sobre ela. Então, a resposta tem que ser sobre
ela, tá? Eu quero fazer um comentário sobre o verbo work, que aparece na pergunta e aparece também na resposta. Bem, o verbo work na pergunta não tem S, mas na resposta tem works. E então vamos saber por quê. Quando você fala dele ou dela, né? He ou she, que seria a terceira pessoa do singular, a gente aprende lá na aula de português, você vai colocar esse S depois do verbo, tá? Algumas vezes é necessário você colocar ES ou IES, mas não é para este momento a explicação. Neste momento, você vai saber que o verbo work ganhou S, porque quando você está escrevendo uma frase no presente, e você tem na frase terceira pessoa do singular, você acrescenta esse S ao verbo, tá? Então, she works in an office. E aí temos que ter atenção à pronúncia, né? Quais são as palavras aqui que se encostam, que os sons ficam tão pertinho? Works in. Works terminou em S. O in, vogal, começa com vogal. Então, works in. O in termina com uma consoante. O an começa com vogal. Então, vai ficar works in an. Só que a palavra an termina de novo com consoante e office começa com vogal. Gente, parece que vai se juntando tudo numa palavrinha só. She works in an office. Works in an office. She works in an office. Where does she work? She works in a hospital. Where does she work? She works in a hospital. Where does she work? She works in a school. She works in a school. Where does he work? Where does he work? He works in a restaurant. He works in a restaurant. He works in a restaurant. Where does he work? Where does he work? He works in a fire station. He works in a fire station. He works in a fire station. Where does he work? Where does he work? He works in an office. He works in an office. He works in an office. É muita repetição e você pode até pensar, será que isso é mesmo necessário? Gente, no momento a minha filha, ela já está até num nível avançado, tá, de holandês, mas eu fui tentar ouvir, né, para aprender. É claro que se é uma língua estrangeira para você, é necessário sim muita repetição para você ouvir, tá? Quando a gente pensa como é que uma criança aprende o idioma, ela fica simplesmente imersa, ouvindo, e depois de 1 ano, quase 2, ela consegue dizer umas palavrinhas soltas. Então, é ouvindo que a gente aprende a repetir. E é claro que uma criança, quando ela começa a falar, ela fala com erros. Então, se você está começando a aprender a falar, o seu som pode não ser perfeito inicialmente, mas ele só vai passar a ser perfeito se você continuar praticando, e aí cada dia vai ficando melhor. Bem, gente, vamos ficando por aqui. O vídeo acabou. Espero que você tenha aprendido muito. Se você gostou, deixa aquele joinha aí pra mim. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida, também deixa sua dúvida aí nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de te responder. Bem, por hora é só. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!